Vamos lá, enquanto esquenta todo mundo aqui. Não. E aí, pessoal, boa noite a todos. A gente está muito feliz de estar ao vivo com pessoas tão ilustres, tão queridas e tão importantes. A Sabine. Sabine fugiu? Não é possível. Ô, Rafa, você já fez a Sabine cair, Rafa? Coisa feia. Vou esperar ela voltar. É sempre assim, o esquenta inicial ele faz isso com as pessoas. Voltou. Socorro! Caí e voltei, gente. Foi emoção. Não faça, foi emoção, isso aí. Não faça isso com a gente gosta da sua presença. Ai, que ridículo. Pior que eu que fechei sem querer. Eu fui fechar os olhos e fechei. Poxa vida, timidez é duro, né? A gente é assim também. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todo mundo, do Rafa Bento, que é parceiro da jornada aí de divulgação científica. Daqui a pouco eu dou uma introdução técnica dos seus trabalhos e da sua relevância para a divulgação científica. Sabine Righetti dispensa a apresentação. Também vou dar uma palhinha sobre a sua importância para a divulgação científica. Estamos no esquenta aí, então, enquanto a audiência esquenta, vai chegar também, tem um monte de gente que já começou a escrever. Primeiro, queria dizer para a nossa audiência que é uma satisfação, essa é a 6ª live que a gente faz, o movimento Nós Somos a Ciência, ele é muito recente e já consegue aglutinar pessoas tão relevantes para a divulgação da ciência, né? Porque eu acho que o momento, ele clama por isso, né? Pessoas que gostam de ciência, pessoas que falam de ciência e veem a importância e a relevância que a ciência tem para esses momentos, né? Então, mais do que nunca, é importante falar desse tema para que todos tenham conhecimento real dessa importância. Eu convidar todo mundo para curtir o Nós Somos a Ciência, para deixar seu like aí, fazer aquele lado de youtuber, não é, Rafa? É assim que faz? Pede para dar um like, curtir e seguir as nossas redes aqui embaixo, aquela coisa toda, você já sabe como que funciona. Bom, vamos lá. Primeiro as damas, então, começando, olha só. Jornalista de ciência e pesquisadora da Unicamp, coordenadora da agência BORE, projeto de divulgação científica com apoio da FAPESP do Instituto Serra Pilheira, que aproxima a ciência inédita nacional do jornalismo de todo o país. Escreve quinzenalmente para a Folha de São Paulo, onde trabalhou por 6 anos, recebeu 6 prêmios de jornalismo, além de ter sido finalista em Um Jabuti. É doutora em política científica pela Unicamp e tem passagem como pesquisadora visitante pela School of Education da Universidade de Michigan, com financiamento do Knight e pela Graduate School of Education de Stanford, com financiamento da Lehman. Também... Aí você pode me dizer melhor. Como que se lê isso daqui, Sabine? Eisenhower? Eisenhower. Nossa, essa bio tá completa, gente. Eisenhower Fellow. Que nome difícil de falar. Foi a integrante mais jovem e única mulher latina do Programa de Líderes Inovadores Globais em 2014 dessa fundação. É também membro da presidente do Conselho Consultivo da RUF, Ranking Universitário da Folha, que ajudou a criar a Folha de São Paulo em 2012. Uau! Que presença ilustre! Muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho para a gente, antes da gente passar a palavra para o Rafa. Ficou bonita essa bio aí, Binha. Eu sem roupa para isso. Lendo tudo assim ao mesmo tempo, né? O que você fez em 20 anos junto. Não, legal. Obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e com o Rafa, que eu vou chamar de Rafa nesta live. Claro, à vontade. Porque a gente se conhece há um tempo já, né? Da divulgação científica, a gente chama ele de Fafá. Pode chamar de Fafá também. Olha, entregou, hein? Pode chamar de Fafá também. Eu sei que eu vou falar em algum momento Fafá, então eu já estou falando que eu estou avisando que eu vou falar. Então é uma honra estar aqui. Parabéns pelo movimento. A gente precisa muito e cada vez mais de movimentos como esse e juntar forças pela ciência, que a gente tem uma ciência muito parruda, mas que, né, está sob ameaça e a gente precisa comunicar essa ciência. Então faz parte da minha missão de vida nesta terra plana, né, que o pessoal brinca. Nesta terra plana.
Minha menção neste globo plano é essa. Então tá bom. E agora, então, vamos ao segundo participante, assim, muito relevante. Eu só acho sacanagem isso, porque começou com o currículo dela e vai terminar com o meu, tinha que ser um crescendo, não assim. Mas, não, mas vambora. Ô, Fafá, primeiro as damas, tá bom? Rafael Bento é doutor em Biologia Molecular com pós-doutorado em Neurociências, já atuou no mercado editorial e educação e atualmente é pesquisador convidado da Unicamp e sócio estrategista de conteúdo de divulgação científica da agência Numina Labs, onde a agência agencia influenciadores digitais. Com 13 anos de experiência na área de comunicação de ciências, foi organizador do Path of Science Campinas, Grit de Camping Serrapilheira e diretor do Science Blogs Brasil, idealizador de iniciativas como Shop com Ciência e Science Vlogs Brasil. Rafa, um prazerzaço imensurável tê-lo conosco. Eu acho que você tem muito a dizer para a divulgação científica brasileira. Aliás, eu tenho conversado com diversos cientistas que querem divulgar a ciência e todos eles me perguntam: Will, como eu faço para ter o selo de Science Vlogs? Como eu faço para falar com as pessoas que certifiquem o meu conteúdo? Porque eu sou uma pessoa séria e eu não aguento mais os haters que falam que isso, que aquilo, que a Terra é plana, que a vacina é ruim, aquelas coisas em diante. Tá, então já avisar para esse pessoal que ter o selo Science Vlogs não te protege de haters. Ele só dá um atestado a mais para quem realmente está procurando informação de qualidade. O selo Science Vlogs é isso, na verdade. A gente juntou um pessoal que já fazia comunicação de ciência na internet e a ideia foi essa: vamos dar um selo para os canais que têm qualidade atestada, por nós, pelo menos, né? E basicamente foi isso que a gente criou. Agora a gente está com mais de 60 canais no nosso selo, desde canais pequenos, como canais grandes, como o Drauzio, o Manual do Mundo, que tem o nosso selo também. E a ideia era simplesmente fazer um selo mesmo, né, de atestar qualidade. Acabou que virou uma comunidade que se ajuda muito, troca muito, faz muita collab, participa, a gente discute muito divulgação científica lá dentro. A gente ficou muito amigo também, esse pessoal todo, e a gente está sempre tentando expandir isso e de maneiras mais conscientes também. Quer dizer, a gente está buscando sempre canais com mulheres, canais com negros, né, e outras categorias representadas na internet, principalmente na internet, falando de ciência. Então, a gente está sempre buscando isso também, é importante dizer. Mas é isso. Esse é o Science Vlogs. É legal. Bom, eu queria começar então, esquentando a nossa conversa, dizendo o seguinte: comunicar já é difícil, né? Ontem eu tive uma conversa com pessoas que eu gosto muito, até para me preparar para a nossa conversa de hoje, que dizia o seguinte: a arte de comunicar não é simplesmente abrir a boca e falar, é fazer com que as outras pessoas entendam o que você está dizendo, né? Porque por mais óbvio que te faça aquilo, às vezes o outro não entende o que você está falando. Então a primeira parte da comunicação é externar para alguém que entenda o que você está dizendo. Agora, quando você coloca junto com aquela questão algo que tem a técnica por trás, que é o caso da comunicação científica, tudo fica extremamente mais complexo. Sabine, como a gente pode tornar a comunicação científica acessível, já que a gente tem uma linguagem, uma dialógica específica? A gente, muitas vezes, quando está fazendo uma pesquisa, consegue criar um termo que fala somente para outra pessoa que está do seu lado. Nossa, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, é o que a gente tem tentado fazer. Essa pergunta tem muitas respostas, mas rapidamente eu diria o seguinte, para cientistas que estiverem acompanhando, né? Se eu vou me comunicar, se eu vou falar sobre uma pesquisa que eu fiz, por exemplo, com quem não é cientista, e não necessariamente com quem não é cientista, porque muitas vezes eu posso falar de um astrônomo para um biólogo, por exemplo, são cientistas, entendem como a ciência é feita, mas não entende as tecnicidades da área. Então, quando eu falo com algum cientista que não é da minha área, eu tenho que sempre pensar com quem que eu estou falando. Primeira coisa, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com quem é cientista, mas não é da minha área, eu estou falando com jovem.
eu estou falando com criança, eu estou falando com público geral, com pessoas escolarizadas, não escolarizadas, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é com quem eu estou falando. Isso mesmo, o Rafa pode falar isso muito melhor que eu, mas mesmo no YouTube dá para saber mais ou menos com quem eu estou falando. Mesmo nos canais abertos, em TV aberta, a gente tem que saber, a gente sabe com quem a gente está falando. Então, por exemplo, eu escrevo para, na maior parte das vezes, jornal. Quem lê, em geral não é criança, não é adolescente, não é cientista também necessariamente, em geral é uma população mais escolarizada, então eu sei mais ou menos com quem eu estou falando. Então você tem que saber com quem que você está falando, para você saber como você tem que falar, e você tem que ter um objetivo na sua mensagem. Para que você está falando o que você está falando? Qual é o objetivo? Você quer que as pessoas assistam o seu vídeo e defendam a ciência? Você quer que as pessoas se informem? Você quer que elas achem a ciência legal? Você quer que ela vire um cientista? Assim, para que você está falando o que você está falando? Eu, como jornalista, eu falo para informar. Então, eu quero que as pessoas leiam o meu texto e que elas falem, legal, entendi sobre o que é esse estudo, ponto. Outras formas de comunicação têm outros objetivos. Então, é sempre importante a gente entender com quem que a gente está falando para a gente decidir os termos usados e qual é o objetivo. Quando um cientista, né, quando ele não está falando sobre ciência, ele está falando sobre qualquer outra coisa, se você fala com uma criança ou com outra pessoa, com um adulto, você fala de maneira diferente. Então, falar sobre ciência também é a mesma coisa. Você tem que pensar com quem você está falando e adequar a sua linguagem. Acho que é a resposta mais rápida que eu posso dar. Rafa, agora me diz uma coisa. São duas perguntas em uma. Se prepara. É o seguinte. Primeiro, como você adequa essa linguagem sem perder a precisão científica, sem sofrer algum tipo de preconceito da academia? E a segunda pergunta é mais curiosidade minha, mas eu acho que é curiosidade geral. Quanto dessa linguagem hoje é feita para criança gostar de ciência dentro do selo do Science Vlogs? Tá, vou começar da última, que é mais fácil. Não temos nada especificamente desenhado para crianças, assim, categoria Kids, por exemplo, que são aí pré-escolares, e aí em diante não muito. Eu acho que o que a gente tem são alguns canais, por exemplo, o Manual do Mundo é muito consumido por pré-adolescentes, e até um pouco abaixo disso. Mas a gente não tem muito esse foco lá. E mesmo no Brasil, no geral, do que eu vejo, mesmo sem o selo, estou pensando fora do selo também, algo muito especificamente desenhado para isso, para esse público, com muito acesso, algum bem relevante, a gente não tem. Algum que seja bem estritamente para falar de ciência. Por quê? Sobre a outra pergunta, não sei dizer. Primeiro, porque eu acho que é muito difícil. É muito difícil, e o que a gente tem de divulgadores de ciência que estão trabalhando, o perfil do divulgador de ciência no YouTube, nas mídias sociais no geral, ele é bem parecido. Normalmente são pessoas que vêm da academia, vêm da ciência, no geral, doutorandos, pós-graduandos, normalmente, alguns graduandos também, pouquíssimos professores universitários, mas alguns, mas poucos, e que não tem experiência prévia em comunicação. Quero dizer, não tem treinamento específico. Então, eles estão aprendendo na prática. Claro que alguns, já com muitos anos disso, já estão craques, outros estão aprendendo, e uma das ideias, inclusive, do Science Vlogs é justamente compartilhar essa experiência que esse pessoal tem. Mas eles têm pouca experiência, pouca prática em comunicação. Claro que nós temos... É muito diverso. Então, nós temos jornalistas que já têm muito mais... tem muito mais experiência em informar e tudo mais, mas ainda assim, eles estão aprendendo plataformas, estão aprendendo a fazer vídeo. Então, ali está todo mundo muito aprendendo, mas não existe um treinamento específico. E eu imagino que para você conversar com criança, você teria que ter um treinamento além ainda, né? Não, além de comunicação básica, alguma coisa específica para infantil. Então, realmente falta esse tipo de conteúdo no YouTube, principalmente. Sobre oportunidade como aí, hein, para quem quer fazer divulgação científica para criança no YouTube. Exatamente. Por isso, estou levantando a bandeira. Exatamente. O Will já está, ele
ele é esperto, ele tá levantando uma bola. Ou seja, ele tinha um objetivo na pergunta dele, que é o que eu estava falando. Ele tá levantando para ele mesmo cortar depois. Mas sobre adequação de linguagem, muita gente fala de tradução e a gente de divulgação científica não gosta muito desse termo, traduzir. Adequar, como você usou, é uma palavra acho que muito, muito melhor e muito mais adequada nesse contexto. Isso é muito complicado, principalmente se você está se você tem, como se diz, se você está muito preocupado com seus pares vão pensar, porque a gente percebe que existe uma resistência muito grande, dependendo da sua área de pesquisa, e independente de como você faça essa adequação, você não vai ser muito bem visto, ou você pode sofrer um pouco na sua área. Existem áreas que qualquer área, Rafa. Eu tenho visto algumas áreas que estão lidando super bem com isso, mas algumas são super, super restritivas e agressivas com quem faz esse tipo de comunicação. Então, vão achar que você está perdendo seu tempo, que você não está publicando ciência de verdade, enfim, uma série de coisas. Então, para quem está vindo da academia para fazer comunicação de ciência, que é a grande parte desse pessoal que está fazendo na internet, pelo menos, isso é um problema sério. E aí a parte de adequação ao público é um outro problema, porque, como eu falei, esses caras, grande parte, não tiveram treinamento de comunicação. Então, essas perguntas que a Sabine fez, elas são muito importantes para você fazer, tanto quando você vai começar um projeto de comunicação, como para o seu próprio, se você vai fazer um canal de YouTube. Quer dizer, às vezes a gente acha que a gente sabe qual é o objetivo da nossa comunicação, mas quantas vezes você, dentro de você mesmo, parou e pensou, qual é o objetivo disso que eu estou fazendo agora? E realmente fazer essa pergunta e tentar se responder. É muito difícil, então normalmente você precisa de alguém para puxar isso, ou você precisa passar por um curso, alguma coisa assim, para você fazer isso aflorar mesmo, e você se questionar de verdade. Público-alvo, mesma coisa. Eu tenho uma agência agora, a gente presta serviço para também acadêmicos. Sempre que a gente chega para conversar com alguns deles, a gente pergunta, mas com quem você quer falar? Público em geral. Sempre, 90%, 99% das vezes, público em geral. Aí a primeira coisa que eu falo não existe público geral. A gente precisa pensar com quem você quer conversar exatamente, porque não é todo mundo que vai ler e é impossível todo mundo entender a mesma mensagem. Então é isso, eu acho que tem gente que faz isso muito naturalmente, tem gente que treinou muito na prática, e isso eu estou falando desses influenciadores digitais, tá? Legal. Mas assim, o treinamento seria muito bom, e a aceitação do lado da academia, de quem faz comunicação, ainda falta também. Legal, é bem legal. Eu vou dar uma passada aqui pelas pessoas que estão comentando nossa live. Aquela tem a Érica Mariosa. Se for algum conhecido de vocês, fala um oi. Boa noite, vai ser simpático. Oi, Érica. Oi. Oi, Érica. Tem o G Sussegan. O G foi importantíssimo para o nosso projeto na TV Cultura. A gente fez um programa com ele lá, o Se Liga na Ciência, tudo bem? Gabriel Caíque, Sérgio Espinosa, Dulcídio Braz Júnior, que é do Física na Veia, no UOL, o Tilt. Foi meu professor, inclusive. Caramba, que honra. Fabiano Bendec, vamos ver, daqui a pouco eu vou anotar umas perguntas aqui. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, vão jogando as perguntas aí, daqui a pouco a gente vai para elas, tá bom? Agora, eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que realmente existe uma oportunidade, existe essa dificuldade, existe um preconceito por trás de traduzir, mas a linguagem científica é aquilo, é a comunicação com técnica. É a mesma coisa quando você tem uma pessoa falando de direito, né? A linguagem do direito, ela é extremamente específica, né? Ela vira até piada quando por exemplo, o saudoso Ricardo Boechat falava, né? Olha, porque excelentíssimo e não sei o quê, ele citava algumas coisas que deixavam a população à parte do discurso dos meritíssimos do Tribunal Federal, né? E a gente ficava de fora. Mas, Sabine, como você faz com a sua agência
para aproximar a ciência da linguagem que o povo possa entender. É disso que a gente precisa entender. A comunicação científica, ela tem que acontecer, porque assim, ela pode vir de níveis extremamente sofisticados, através da discussão, por exemplo, de uma física de partículas, no acelerador de partículas que tem em Campinas agora, que provavelmente vai dar ao Brasil o primeiro prêmio Nobel, ou pode vir da forma de vamos lavar as mãos, porque se você não fizer isso, você vai morrer. E um país que não tem cultura científica é um país doente. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal a importância do seu trabalho e por que você resolveu criar uma agência para fazer esse elo do mundo científico com a linguagem que possa ser descrita de maneira fácil para a população. Uhum. Antes de responder isso, eu queria contar que eu tenho algumas experiências também cobrindo a área de direito. Por exemplo, uma vez eu, como jornalista, eu cobri uma votação do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas da USP, inclusive. E aí, horas de discussão, aí no final, a conclusão da votação foi que foi aprovada a reprovação das contas. E eu fiquei me deu um bug mental, assim, eu falava, meu Deus, o que eles estão falando, até eu entender que eles estavam aprovando a reprovação, portanto as contas foram reprovadas, eu achei mais difícil do que escrever sobre ciência. Toda vez que eu tive que lidar com juristas, eu falava, meu Deus, porque as coisas são ao contrário, né? Linguagem, né? As linguagens é assim, né? São as tecnicidades. Mas em ciência, né? A gente criou a agência Bori, eu e a Ana Paula Morales, um projeto que tem 3 meses só de existência, mas que ele está sendo desenhado há 5 anos, na verdade, muito por uma necessidade nossa, né? Hoje, quando eu vejo a Bori, outro dia eu conversando com um amigo meu, Thiago Jocura, que também é jornalista de ciência, foi editor da Super Interessante, eu falei para ele, nossa, minha vida como jornalista teria sido tão mais fácil se tivesse a Bori. Ele falou, mas não foi por isso que você criou? É exatamente isso, assim, todas as dificuldades que eu sentia quando eu era jornalista da Folha, eu fui costurando, desenhando, eu falei, bom, eu vou chegar nesse projeto. Então, o que eu sentia dificuldade? Eu não conseguia achar os estudos brasileiros, achar onde que eles estão, né? A gente sabe, o Brasil está entre os maiores produtores de ciência do mundo, com ciência de excelência, cooperação internacional, muita coisa, ele lidera várias áreas, mas onde que estão esses estudos saindo do forno? Onde que eu acho os estudos que vão sair na semana que vem, né? Então a Bori faz isso, a Bori mapeia esses estudos e antecipa para a imprensa, então passa para os jornalistas antes que esses estudos sejam publicados, acompanhados de um texto explicativo e do contato do principal autor ou do porta-voz, porque essa era outra dificuldade. A gente não acha os cientistas no Brasil. A gente liga na assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa está lá na reunião com o reitor, não pode te atender. Quando tem assessoria de imprensa, aí você liga para o cientista no telefone fixo, ele não está na sala, aí a secretária do departamento diz que não pode passar o celular, é muito difícil achar os cientistas. Às vezes você acha, daí ele fala, não estou afim de falar com você não, porque eu não quero falar com a imprensa, né? Acontece muito isso. Então, ou eu não entendo o que ele fala, enfim. Então, a gente foi costurando essas dificuldades, né, e falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma agência que é voltada para jornalistas. Então, com quem que eu falo? A Bori fala com jornalistas, ela é voltada para jornalistas, para antecipar estudos e para conectar cientistas e imprensa. Então, a gente facilita esse contato. Por exemplo, a gente tem agora, no âmbito da Covid, a gente tem um banco de fontes de cientistas atendendo a imprensa por telefone celular em todas as áreas do conhecimento. A gente tem 900 jornalistas cadastrados de 23 estados já, acessando a Bori, e 300 jornalistas nesse banco de fonte. Então, o objetivo é aproximar. Agora, como que a gente faz isso, né? Sua pergunta. Por exemplo, quando a gente escreve um texto explicativo que vai literalmente apoiar o jornalista nessa cobertura, por exemplo, para explicar uma pesquisa, a gente diz o seguinte nesse texto, necessariamente a gente responde 5 perguntas, que são as perguntas que a gente definiu como as nossas orientadoras, né? A primeira coisa qual foi o principal resultado dessa pesquisa? Primeira informação do nosso texto explicativo qual foi o resultado dessa pesquisa? Qual o resultado? O resultado é esse. Segunda informação, como essa pesquisa foi feita?
Como foi feita? Me fala como foi feita. Não escreve a metodologia. Me fala como ela foi feita. Ah, ela foi feita assim. Eu peguei o ratinho e fiquei gotejando a gotinha no pelinho do ratinho. Aí eu vi o que aconteceu. Sei lá. Me fala como ela foi feita. A pesquisa foi feita assim. Aí a gente fala como que a pesquisa foi feita. O que é? Terceira pergunta. O que muda na vida das pessoas? O que essa pesquisa muda na vida das pessoas? Quando a gente pergunta para o cientista pira, ele fala, meu Deus, tem muita ciência básica. Astronomia, o que muda na vida das pessoas? Bom, é importante a gente conhecer a natureza, né? É importante, essa pesquisa pode levar ao desenvolvimento de tecnologias. Me fala o que muda na vida das pessoas, porque vai mudar alguma coisa, nem que seja ciência básica. O que muda na vida das pessoas? Se eu não falar para quem eu estou falando o que muda na vida das pessoas, vai falar, para que eu estou lendo esse estudo? A maioria do nosso receptor brasileiro, que tem uma educação básica de ciência muito ruim, vai pensar isso, eu preciso saber disso. Aí, a quarta pergunta, o que muda na ciência? Ou seja, como que esse resultado aqui que você está me falando que é incrível, muda no que a gente já sabia sobre essa sua área que você pesquisa? Ah, muda porque a gente avançou esse ponto aqui, que é fundamental. Legal, então eu vou explicar isso. E a quinta pergunta é o que muda, o que acontece agora? Tá bom, você chegou nesse resultado lindo, escreveu seu paper e apresentou no congresso. O que acontece agora? Ah, agora a gente vai tentar resolver essa outra pergunta aqui. Então a gente, essa outra pergunta científica aqui. Então todos esses explicativos, a gente passa por essas 5 questões, esses 5 pontos, com a linguagem de quem não é cientista. Então, eu não falo a metodologia eu falo como o estudo foi feito. Então, resumindo grosseiramente aqui. Me diz uma coisa, quando você termina esses seus 5 passos, o cientista suspira aliviado? Às vezes, no segundo passo, ele já está muito bravo com a gente. Inclusive... Mentira! Jura? Não gosta. Não, isso acontece muito. Inclusive, mentira, quando a gente faz... Não, mentira, não, explica. Porque assim, eu vou dizer... Você fez um caminho totalmente didático para que a pessoa que está lá dentro da sua pesquisa, no seu universo interior, consiga explicar de maneira simples a lição que ele tem que passar para a humanidade. É isso. Será que ele não entendeu essa parte? Essas 5 perguntas a gente usa também, na verdade, eu e a Ana Paula, que é minha parceira na Agência Bore, a gente trabalha com isso há muito tempo, né? Há 20 anos já. E, por exemplo, a gente já fez muito treinamento de comunicação de ciência com cientistas, né? E uma vez a gente estava conversando com um cientista que pesquisava borboleta. E aí a gente fez né, essa metodologia. Ah, mas o que isso muda na vida das pessoas? Ele ficou muito bravo. Ele falou, como assim? O que muda? As borboletas são responsáveis pela polinização, sem borboleta não tem agricultura. Eu falei, então, você acabou de me explicar, obrigada. Então, assim, ele não tinha nem noção que as pessoas não sabiam que a pesquisa dele é importante. Aí ele, não, ok. Então, a gente, realmente, assim, bom, por que isso acontece, né? Não é porque o cientista, enfim, o cientista ali não é desafiado para pensar nisso. A agência de fomento nunca perguntou para ele, explica para a população porque, faz um pitch aí, explica para a população por que eu, agência de fomento, tem que financiar seu estudo. O cientista nunca é desafiado a fazer isso, então aí vem o jornalista e pergunta, ele vai falar, pelo amor de Deus. Né? Ô, Rafa, terça-feira eu conversei com a Ale Pacini, que é uma física, foi o dia do físico, né, terça-feira, então eu falei com a Ale Pacini, que inclusive está esperando, tô cobrando ao vivo aqui a certificação do Science Vlogs, que ela é uma física... O canal dela é O Que Diz a Física, né? O Que Diz a Física, isso. Não, a gente está de olho, Olha lá, hein, cara, vamos lá, hein. Ela me disse que nos Estados Unidos, quando você pede uma bolsa, você tem que responder pelo menos 3 das perguntas que a Sabine acabou de levantar aí. Porque quando você começa uma pesquisa, você tem que dar a finalidade pública daquela pesquisa. Legal. Então não deveria ser uma coisa ofensiva, deveria ser uma coisa óbvia. Porque quando você vai pesquisar alguma coisa com receituário público, com dinheiro público, você tem que dar a finalidade daquela sua pesquisa, né? Que aí vai para a pergunta que eu quero te fazer, e vou colocar você mais uma vez meio que uma saia justa, sem querer, tá? Mas assim, é um pouco da aflição que eu sinto como uma pessoa físico também, né? E uma coisa que eu passei na universidade. O professor, quando está na universidade pública, ele é obrigado a dar aula
obrigado a dar aula se ele for fazer pesquisa na universidade pública, né? Então, no caso da USP, então, quando tinha as famosas greves, acho que o professor ficava até aliviado, porque ele parava de dar aula e podia se dedicar à pesquisa. É uma coisa que era até comentada no meio estudantil, né? Que não adianta nada fazer greve e os alunos se prejudicarem e a pesquisa continuar. Você não acha que, de certa forma, deveria existir, dentro da questão obrigação, entre aspas, além de dar aula, o cientista pesquisador saber se comunicar nas redes sociais para que a cultura científica fosse divulgada de maneira mais massiva? Eu acho que a gente não pode obrigar, ainda mais... bom, em parte o professor, talvez não o professor especificamente de universidades públicas, mas a universidade pública, ela é um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa já é óbvio. Extensão, o que vem a ser isso? Uma série de coisas. Desde ter um hospital universitário que presta serviço para a comunidade, até a parte de comunicação de ciência e divulgação científica. E aí, essa é a perna que normalmente a gente fala que é a menorzinha, né? Então, a universidade, se ela anda num tripé, esse tripé, essa é a perninha que faz ela mancar bastante, que é a que recebe menos atenção, menos investimento e tudo mais. Então, isso já existe como obrigação da universidade em Constituição. Isso, por isso que eu fiz aspas, né? Sempre foi, das três, a que teve sempre menos atenção e investimento. A gente sente uma tendência agora, isso está mudando, uma tendência, principalmente desde os cortes que têm sido feitos à pesquisa no Brasil, desde a época da Dilma. Não é uma questão de governo ou de direita e esquerda. A Dilma começou com aqueles 25% do corte do MCTI, mas depois veio mais corte, depois veio o Ministério teve a fusão com o Ministério de Comunicação, e sempre caindo até chegar no momento que a gente chegou agora, que chegou num nível absurdo de caça mesmo, ou do pesquisador, do especialista, quer dizer, desmoralização do especialista e do cientista e da ciência como um todo. Então, mas desde essa época de antes, os pesquisadores vinham percebendo que o destino da pesquisa deles dependia de pessoas que não são cientistas. Tanto dos políticos, quanto do pessoal do STF, desculpem, excelentíssimos, quanto das pessoas, da população em geral, para poder exigir isso. Exigir o quê? Exigir mais investimentos, mais valorização da ciência no Brasil. Porque o que aconteceu? Na primeira crise que teve econômica, um ministério que foi cortado, grande parte, foi o de Ciência e Tecnologia, não teve um chiado, não teve um pio, ninguém falou nada. Igualzinho o Ministério da Cultura, né, Rafa? Exatamente, você veja o que aconteceu com o Ministério da Cultura. Acabou caindo depois, mas na primeira ameaça que teve o pessoal falou, nós não vamos nem chamar o Roberto Carlos, hein? Pois é. Então, veja a diferença que você ter um grupo vocal bastante barulhento pode fazer para defender essa área. E a ciência não teve isso. E até hoje ela tem essa dificuldade. Então, a gente percebe que existe essa necessidade, os pesquisadores querem fazer mais ou estão ficando um pouco mais sensibilizados. Não são todos, está melhorando, mas está longe do ideal. Por que a gente não pode exigir que o pesquisador individualmente seja youtuber ou esteja ativo nas redes sociais? Primeiro, Primeiro que eu acho meio desumano fazer isso, obrigar todo mundo a interagir com as redes sociais, que não é um ambiente muito agradável às vezes. Você precisa ter um certo treinamento, não é todo mundo que tem o dom para se comunicar bem. E qual é o meu grande medo e de grande parte da comunidade? Gente que não tem esse dom, que não tem esse treinamento, e acabar sendo uma bela de uma vidraça para a ciência do Brasil. Quer dizer, alguém que não consegue se comunicar, ou que não se comunica bem, acaba fazendo um desserviço às vezes. Agora, o que todo pesquisador deveria estar fazendo? Exigindo da sua instituição, do seu departamento, da sua sociedade de classe ou de especialidade, que eles deem esse posicionamento, esse treinamento, essa força para a comunicação e divulgação científica.
Então, os pesquisadores, nesse momento, não que eles precisem sair na linha de frente para se comunicar diretamente, seria ótimo, mas não é necessariamente isso que precisa ser feito. Eles precisam, sim, exigir e valorizar esse tipo de ação. E isso pode ser de diversas formas. Não precisa ser só ele diretamente no lá, mas exigindo da sua instituição algo nesse sentido. Vamos atender algumas perguntas aqui. Olha, o Rafael perguntou para vocês, vou começar pela Sabine, se as fake news interrompem ou dificultam o trabalho de vocês, começando então por você, Sabine. Fake news dificulta o trabalho, dificulta a vida, dificulta tudo. É engraçado isso, né? Quando eu era jornalista na redação, eu nunca imaginei que eu escreveria textos que hoje eu escrevo, assim, para desmentir algo, né? Isso é o não jornalismo, porque o jornalismo é aquilo que afirma positivamente, né? Que informa algo. Recentemente, praticamente meus últimos textos, todos dos últimos 2 anos, basicamente, foram para desmentir. E não só a informaçãozinha de WhatsApp que dissemina, mas também a afirmação do governo. Eu já escrevi que sim, as universidades públicas fazem pesquisa, que o governo diz que não, né? Que quem fazia era o Mackenzie, que a Federal da Bahia, a Federal Fluminense, a UNB só faziam balbúrdia, daí eu fui lá nos dados e vi que não, que elas fazem muita pesquisa, enfim. Você sabe a fórmula da água, Sabine? Mas eu não saberia a fórmula da água. Ia para a Folha ainda, né, que eu escrevi esses artigos, ele não ia gostar. Mas isso me preocupa muito, porque a gente está perdendo muito tempo desmentindo afirmações, né, e afirmações, inclusive, de autoridades, no lugar de levantar outras bolas, né, que são igualmente importantes. Esse ano eu já escrevi várias vezes sobre a cloroquina, por exemplo, então, né, no contexto da Covid-19. Então, isso perde-se tempo, a gente perde muito tempo, a gente perde tempo com conflito político. Eu participei de um webinar na semana passada, em que uma pessoa me perguntava assim, mas os jornalistas de ciência não estão perdendo muito tempo com conflito político no lugar de falar de pesquisa? Eu falei, estão, mas o conflito político é grave. Quando eu estava respondendo isso, o ministro de Saúde pediu demissão. E aí, imediatamente, todos os jornalistas tiveram que falar do ministro de Saúde. Então, a gente perde muito energia mesmo com fake news e com confusão governamental, o que é muito ruim. E as fake news são muito bem feitas, né? É uma briga muito boa, porque elas são convincentes e elas vão no sentido do que o senso comum quer acreditar. Isso, e elas despertam sentimento, você lê aquilo, você fica com ódio, e aí você compartilha, enquanto os textos da Sabine, eles são textos, eles não vão fazer você ficar com ódio, e nem você vai amar os textos da Sabine, você simplesmente vai ser informado. Então as fake news têm um poder muito grande de disseminação, então é uma briga muito pesada. Sem dúvida. Tem uma questão ainda aí que sempre existiu, e agora está ficando pior, mas para você fazer um texto, a gente sempre faz essa comparação de influenciadores, né? Influenciador de ciência e um influenciador de entretenimento. Muitas vezes a preparação do conteúdo, o influenciador de ciência, ele tem uma questão a mais, que ele tem que pautar tudo que ele está falando, ele tem que se basear em estudos, no consenso científico e tal. Então, quando um cara desses vai fazer um roteiro, ele precisa ler muito. Ao contrário de alguns outros influenciadores que, claro, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, ou um gasta mais tempo do que o outro, mas um tem uma exigência a mais do que o outro. Então, isso já é uma bola de ferro a mais que a gente tem que carregar para produzir o conteúdo. E se você for por aí em cima disso, alguém que está produzindo fake news, e aí eu queria colocar uma diferença que eu tenho colocado ultimamente, que é entre fake news e desinformação. Fake news é algo que é falso, e pode ter só jogado e pode não ter um objetivo. Quando uma fake news ela tem um objetivo e ela foi produzida por ter um objetivo de confundir, isso é desinformação. E a gente está num momento agora que é complicado porque é isso, a gente tem gente gastando dinheiro com desinformação. Então é algo articulado e muito difícil da gente controlar, e nem a gente desse lado tem essa organização, esse financiamento, às vezes. Então, o momento agora é bem sério.
Então tá, vamos agora falar uma outra coisa que tem a ver com a desinformação e que é polêmica também, mas assim, do ponto de vista da ciência, é extremamente importante. A comunicação científica faz um papel muito importante para isso. Então, Sabine, semana passada eu vi uma entrevista da Natália Pasternak na CNN, que estava discutindo com o médico, porque o médico dizia que você deveria tomar a hidroxicloroquina. Dois médicos. Dois médicos. Eu não vou nem citar mais o nome disso, porque é um medicamento e eu não tenho interesse nenhum em divulgar esse nome. E ela, como cientista, boa cientista que é, eu a conheço, ela dizia, gente, não tem comprovação científica. Existe uma disputa entre o médico fazer a sua observação empirista e a cientista falando que não há comprovação científica? Quem vai ganhar esse cabo de guerra? Não deveriam estar todos do mesmo lado? Putz, eu não sei se eu tenho resposta para essa pergunta. O que me parece, nesse caso específico, é que, de fato, alguns médicos, né, porque, inclusive, quando a gente fala de médicos defendendo esse medicamento especificamente, não é a maioria. Então, alguns médicos defendem com base em observação empírica, que é, né, o que eles estão vendo ali, em tese, eles estão vendo ali no seu hospital, no tratamento. E a ciência mostrando outra coisa, uma coisa diferente do que eles estão dizendo. Agora, eu quando vi aquela entrevista na CNN, né, que é um debate, Natália Pasternak com as evidências científicas, não era a Natália falando, ela estava trazendo as evidências científicas, e dois médicos defendendo, eu fiquei aterrorizada, porque quando a gente... Não, assim, desde então eu estou fazendo uma reflexão em todas as conversas que eu estou tendo, que é a seguinte: quando a gente fala, a gente só fala de ciência, o nível de educação científica de base, alguém até comentou isso aqui nas mensagens, o nível de educação científica de base no Brasil é muito ruim, e de fato, né, a gente está no final da fila, no PISA, é muito ruim. A gente não sabe o que é um vírus, a gente não sabe o que é uma molécula, a gente não sabe o que é nada. A gente chega, às vezes, na universidade sem entender nada. Antibiótico para matar vírus. Exato. A população não sabe. Inclusive, pesquisa do ano passado de percepção pública da ciência mostrou que 90% da população não sabe nem citar o nome de uma instituição que faça pesquisa como a USP, a Unicamp, ou o nome de um cientista. Então, realmente, a gente tem uma educação de base muito ruim. Mas, isso a gente sabe resolver, melhorando a educação de base. Ok. Qual é o problema dos médicos? O que me preocupa é como população altamente escolarizada, que estudou medicina, faz afirmações sem base em evidência científica. Isso me preocupa, mais do que todo o resto. Desde então, a minha preocupação é o que está acontecendo com as pessoas altamente escolarizadas do Brasil, que estão defendendo coisas sem evidência científica. Eu acho que tem duas coisas importantes aí. Uma é, médicos não são cientistas necessariamente. Eu acho que as pessoas, inclusive, precisam entender isso. Mas muitas vezes é a pessoa mais escolarizada que a grande parte da população vai encontrar na vida, e vai encontrar pouquíssimo. Então, o médico ele traz essa confiabilidade da população, e muita gente acha que médico, cientista é tudo a mesma coisa, quando a gente sabe que não é. Os médicos não necessariamente têm treinamento científico. Muitos deles nunca fizeram pesquisa, uma imensa maioria nunca fez pesquisa. Quando eles se dão para fazer pesquisa, eles viram ótimos pesquisadores, mas não são cientistas. E outra coisa que a gente percebe muito em diversos estudos que saem sobre divulgação científica agora o que mais faz uma pessoa tender, dentro de um debate, a apoiar ou não algo cientificamente embasado ou não é o nível de escolaridade, não é o nível socioeconômico. É o posicionamento político, idade. Então, são outros fatores que não têm necessariamente a ver com quanto tempo o cara teve de escola, ou se ele tem dinheiro no banco ou não, entende? Então, isso a gente percebe muito. Então, tanto que a gente vê não só médicos, o que me assusta mais é que existem pesquisadores de áreas específicas e relevantes dentro do Covid, abrindo mão do método científico. Por quê? Porque aquilo vai contra um sentimento, ou uma orientação política dele. E política mais no espectro mais amplo, não estou dizendo nem de uma questão de partidária, assim, mas de ser conservador ou liberal, esse tipo de coisa.
Então, mais do que médicos falarem isso me assusta até um pouco menos, porque é isso, médicos não necessariamente são cientistas. Quando você vê um cientista da área falando isso, é muito preocupante. Mas é isso, ele cria uma história na cabeça dele que acaba sendo mais importante do que o conhecimento prático da carreira dele. Quer dizer, isso é bem forte. É legal. Sabine, toda ciência é humana. E como o seu trabalho na Bori ajuda as ciências humanas que sofrem tanto com corte de verbas, principalmente recente que aconteceu? Como os cientistas das áreas das humanidades podem se beneficiar do seu trabalho? Porque a gente tem muito apoio para as engenharias, as exatas, as biológicas, mas a gente gostaria muito do mesmo apoio e da igualdade de relevância que ela realmente é. E nesse momento agora que todo mundo está dentro de casa, né, as humanidades elas têm uma importância talvez até maior do que outras áreas que tradicionalmente possuem fomento, enfim. Queria que você explicasse que tipo de apoio o seu trabalho faz para as ciências humanas. A gente divulga na Bori todas as áreas do conhecimento, né? A gente chama de produção de conhecimento, a gente divulga todas as áreas, inclusive a gente tem uma preocupação em equilíbrio de áreas, equilíbrio de estudos nacionalmente também, e de gênero, e no nosso banco de fontes, por exemplo, de cientistas em Covid, tem muitos cientistas de ciências humanas, na verdade tem todas as áreas do conhecimento, porque a gente está falando de Covid, a gente está falando de impacto social, de questões econômicas, exato, então tem muito cientista de humanas e de todas as áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala ciência, produção de conhecimento, a gente está falando de ciências humanas sempre. O que acontece, que é importante mencionar, muita gente fala, mas ciências humanas não estão no jornal. Muita gente fala isso, não estão no jornal. Na verdade, estão. Se você pegar um jornal como a Folha de São Paulo, que é o que eu estou familiarizada, né, tem uma editoria de ciência. Na editoria de ciência, em geral, não tem matéria de ciências humanas. E da onde que vem isso? Vem da escola, basicamente. O que a gente chama de ciências na escola? A gente não chama história de ciências, a gente tem aula de história e a gente tem aula de ciências. As imprensas reproduzem muito isso. Então, as editorias de ciência tratam de ciências da saúde, ciências da terra, ciências da vida e afins. Mas as ciências humanas estão, sim, no jornal, em outras editorias. Estão no caderno de economia, no caderno de cultura, no caderno cotidiano, cidades. Então, quando a gente fala que a Bori fala com jornalistas, a gente fala com jornalistas de todo o jornal. A gente fala com jornalista que se diz de ciência, mas a gente fala com jornalista que cobre cidades, porque é ele que vai falar provavelmente com sociólogos. A gente fala com jornalistas de economia, porque é ele que vai falar com os economistas e afins. Então, a gente fala com todos os jornalistas, não só os que se dizem de ciência, porque eles se dizem de ciência porque escrevem na editoria de ciências, mas a produção de conhecimento está em todo o jornal, isso é super importante, em esporte, em tudo. Agora, deixa eu aproveitar, se tiver gente aí acompanhando, para fazer aqui uma observação importante. É muito mais fácil, como jornalista, entrevistar cientistas de áreas duras e da saúde do que cientistas das humanidades. É muito mais fácil. Eu aproveito o gancho também, viu? Obrigado, porque eu estou tentando fazer um vídeo, como a gente fez aquele primeiro que você viu, e o pessoal das humanas, eles ficam analisando, dando volta e com medo de pôr a cara para bater. É exatamente isso. Cientista de ciências humanas, isso no mundo, mas no Brasil isso é muito forte. Resistem muito a falar com a imprensa, negam muito mais. Falar com a imprensa ou falar com o público? Gente, vamos botar a cara aí. É muito difícil, é muito difícil. Tanto que quando a gente começou a ampliar o banco de fontes da Covid da Bori e começou a buscar mais cientistas de humanas, eu até comentei com a Natália Flores, que trabalha com a gente nesse banco, eu falei, se prepara que agora você vai começar a ouvir não. E de fato ela começou, então realmente tem uma resistência grande. Rafa, fala alguns canais aí que você conhece para indicar para a nossa audiência, que está indo super legal, de humanas para o pessoal assistir, que você consome, ou incentiva o pessoal a ser certificado pelo Science Vlogs das áreas de humanas? Dentro do Science Vlogs, agora você vai me pôr numa saia justa, porque se eu não estou com uma lista aqui, eu esqueci alguém, eles vão ficar bravos comigo. Não, alguns. Mas lá dentro do Science Vlogs, quem a gente tem é a Márcia Jamili, do Arqueologia pelo Mundo. Uau, eu gosto. É muito boa, ela é excelente, ela é uma simpatia incrível.
A gente tem o Weeklies do Leitura Obriga História, a gente tem o Xadrez Verbal, a gente tem o pessoal de Mimimi, do Mimimídias, que nem necessariamente é uma discussão grande, a gente ama eles de paixão, eles estão lá porque a gente ama eles de paixão mesmo, mas eles mesmos falam que eles não são ciência, porque é mais estudo literário e tal, e isso não é efetivamente ciência, por mais que eles também tenham metodologia e tal, mas eles assumem que eles não são ciência per se. E aí eles vão fazer estudo cultural, então eles vão analisar séries, enfim, tudo mais, mas eles são excelentes, é um canal muito bom. Temos o Terra Negra, Geografia, temos, que é muito bom, qualidade técnica absurda, o Vitor é um querido também. Será que eu devo estar esquecendo alguém e eles vão ficar bravos comigo? Mas... Não, depois você não vai esquecer, sabe? Porque você me passa uma lista e eu coloco aqui embaixo. Boa. Não, vai a lista de todos os canais, os 61 canais nossos aí, e depois vocês brincam à vontade, mas os de humanas são esses. A gente quer muito crescer, a gente discute muito isso lá dentro do grupo, de aumentar os canais de humanas. Tem canais muito bons que já estão rodando por aí, Rita Von Hunt, que eu amo de paixão também, a Sabrina, a Fernandes, enfim, tem bastante gente. O Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal, já citei, está lá dentro do selo também. Mas tem o próprio Meteoro. O Meteoro está fazendo também, até, inclusive, vídeos de ciência mesmo, duras, não só falando de política, eles estão fazendo outras coisas também. Então, assim, tem bastante, mas eu acho que a gente tem que valorizar, assim, e valorizar como isso. Se ciência dá algum peso, e parece que dá a palavra, então a gente pode usar isso com bastante critério, mas usar o máximo que der, né? A boa ciência, né? Sem dúvida. Sabine, agora uma pergunta. Como eu faço as mulheres gostarem mais da ciência? Se elas já gostam da ciência, mas por que em algum momento da história a ciência deixa de ser coisa de mulher, se é que dá para dizer isso? Nossa, essa pergunta também é muito complexa, né? Na verdade, na verdade, tem várias explicações aqui. Parte de uma questão que não está ligada necessariamente à ciência, mas está ligada a toda a construção daquilo que, inclusive, os estudiosos de ciências humanas falam que é o que se entende por mulher, né? Então, você cria as meninas sob uma ideia de que a menina não pode se sujar, ela não pode experimentar, ela não pode se expor, ela não pode falar alto, ela não pode argumentar. As brincadeiras de menina são muito voltadas, né, para coisas pequenas, para dentro, e menos para exploração. Outro dia não, faz uns 2 anos eu fui comprar chocolate numa loja de chocolate que ficou bastante famosa depois de um episódio aí com o filho do presidente, e aí era perto do Dia das Crianças, e a caixa de chocolate para a menina era bolsa, em forma de bolsa e sapato, a caixa de chocolate para os meninos era em forma de dinossaurinhos. Então, assim, as meninas o tempo inteiro recebem estímulos que não são estímulos que levem ela para a ciência. Fora isso, elas veem cientistas homens no filme, no jornal, na TV, no gibi, no livro. Então, elas, em momento nenhum, na construção, né, da sua história, elas são avisadas de que elas podem ser cientistas, que elas podem experimentar, que elas podem falar, que elas podem errar, que matemática é para elas sim, olha aqui esse brinquedo. E elas não são, em momento nenhum, estimuladas a isso. Ainda assim, hoje, 50% da produção de ciência do Brasil é feminina. Aí eu me pergunto, imagina se as mulheres fossem estimuladas desde a infância, ou pelo menos se elas não fossem desestimuladas desde a infância. Não precisava nem estimular, era só não desestimular, porque além de todas essas mensagens, também tem o desestímulo, né? Tem um monte de pesquisa que mostra que na menina, normalmente a gente decide a carreira, né? A literatura fala que a gente decide a carreira até os 13 anos.
A nossa grande decisão é até os 13 anos. Pelo menos se eu vou para a saúde ou para humanas, né? Aí as meninas, elas já são adolescentes, elas já têm corpo, aí elas, eu decidi que eu vou ser oceanógrafa. Aí alguém vem e fala, você tá louca? Você vai ficar num barco com um monte de homem? Você pirou? Isso no momento que ela está decidindo a carreira dela, fala, tá bom, eu vou ser professora de literatura, sei lá. Ou seja, muitos momentos elas são desestimuladas mesmo, né? Isso não é para você, tal. Fora toda a construção que vem da família, vem da escola, vem do brinquedo, vem da roupa, vem de tudo, vem de todos os lados. Todos os lados ela lembra que ela não pode ser cientista, e aí, ainda assim, 50% da ciência nacional é feminina. Ou seja, as mulheres são impressionantes. Se a gente estimulasse as mulheres a ser cientistas, eu acho que o Brasil ia ser uma superpotência. Sem dúvida nenhuma. Vai ser não, será. Será. Se depender da gente, será. Agora, vamos indo para o finalzinho da nossa live, infelizmente, a webinar, né? Me ensinaram agora há pouco. Como a comunicação científica pode ajudar o futuro do nosso país? Rafa Bento Fafá. Como a comunicação de ciência? Sim. Tá. Bom, eu acho que a comunicação só de ciência não vai salvar o mundo. Ela sozinha não salva o mundo. A gente precisa de educação, a gente precisa de jornalismo, a gente precisa de várias coisas. Como a comunicação pode ajudar nisso, eu acho que é fechando esse gap que muitas vezes, o que eu vejo agora é a gente tem que correr atrás, a divulgação científica principalmente, tem que correr atrás de um prejuízo que é esse problema de educacional, esse gap educacional que a gente tem, principalmente com relação à ciência. Então, a divulgação científica tem que preencher isso de alguma forma, porque até o Neil deGrasse Tyson, ele fala, né, muita gente fala, para resolver o problema, todo mundo fala, não, a educação vai resolver, a educação vai resolver. Tudo bem, ainda assim não é uma panaceia, como eu falei para vocês, nível educacional, às vezes, faz as pessoas, mesmo tendo alta escolaridade, as pessoas podem optar por não querer usar esse conhecimento. Mas ainda assim, hoje em dia, tem muita gente que já saiu da escola. São essas pessoas que votam, são essas pessoas que pagam impostos, são essas pessoas que decidem se vão sair de casa ou não, são essas pessoas que estão criando outras crianças. Então a divulgação científica tem que continuar aí, ela tem que continuar nessa interface entre jornalismo e educação e opinião, e trazer o que talvez a gente tenha perdido uma janela lá atrás de educação e tentar colocar para as pessoas que estão agora no mundo mergulhadas nisso e tomando decisões. Então, quanto mais essa divulgação for efetiva, melhor. Por isso, para cobrir esse gap e fazer o cidadão... Porque a grande importância da divulgação está atrelada à importância da ciência. Então, respondendo uma das perguntas da Sabine, né? Por que ciência é importante, né? Daquelas perguntas. Por que ciência é importante hoje em dia? Por que qualquer um... Qual a importância de qualquer um saber sobre ciência hoje em dia? Porque o nosso mundo hoje, queira você ou não, ele é pautado por objetos da ciência, artefatos científicos, informação científica. Hoje em dia, na Covid, a gente sabe, quer dizer, eu uso hipoclorito, álcool ou sabão, quer dizer, faz diferença usar um ou outro? Se o cidadão precisa saber disso. Isso é uma informação muito importante na vida real do cara. Antes disso era, mas como é que funciona o celular? O celular dá câncer ou não? Eu preciso acreditar nisso que eu estou ouvindo por aí ou não? Mas como é que funciona o câncer? O que é uma onda eletromagnética? Quer dizer, isso está no nosso dia a dia. Ser um cidadão melhor é ter um maior conhecimento sobre ciência, para se proteger, inclusive, de charlatanismos e afins. Então, hoje é muito importante. Então, a divulgação científica, ela vai ajudar a preencher esse gap, junto com o jornalismo, junto com a educação, de informação que a gente tem hoje em dia, para poder ser um cidadão completo num mundo científico como é o de hoje. Sabine, e como o obscurantismo ele está na moda, né? E a negação do conhecimento ele tem sido cada dia mais forte, o que você diria para as pessoas que negam esse tipo de conhecimento e o quanto elas podem se prejudicar por negar a ciência? Eu diria para elas pararem de comer, para parar de tomar remédio, porque tudo que, na verdade, para não usar o computador, para não usar o celular, porque tudo que a gente hoje... na verdade, assim, se estamos vivos, eu vou fazer 40 anos. Se eu estou viva até hoje,
é por causa de ciência, né? Porque a idade média antes de ciência era bem abaixo disso. Então, eu costumo dizer, se você está vivo perto da minha idade, é por causa de ciência. Se você usa computador, se você come, né? A gente tem aí uma ideia de que no Brasil é só plantar que tudo dá. Mentira. A gente precisa de muita ciência, muita tecnologia para qualquer coisa crescer nesse país, porque o solo não é bom. Então, se a gente come, se a gente planta, se a gente exporta soja, se a gente usa o celular, se a gente anda de qualquer veículo que for, tudo isso foi desenvolvido com base na cabeça de um cientista, né? Tudo isso tem participação de cientista. Então, toda vez que eu enfrento alguém, né, com um negacionismo científico, uma pessoa informada com negacionismo científico, né, que tem escolaridade, eu falo, então tá bom, então para de comer, para de tomar remédio, né? Se é assim, vamos negar toda a ciência. E esse distanciamento é muito interessante, né? Que eu nego algumas coisas, mas as outras que são desenvolvidas com base em ciência eu não quero negar, não. Então, é muito interessante, mas eu costumo fazer essa associação muito prática com a vida da pessoa, porque a ciência está em todos os lugares, em tudo que a gente faz hoje, né? Então, não tem como negar. Gente, queria muito agradecer vocês, demais, de coração, dizer que foi importantíssimo, foi impecável a colocação de todo mundo aqui, a gente foi ponderado e foi áspero no que a gente precisou aqui todo o tempo, nossa audiência é extremamente qualificada, eu estou vendo professores da rede municipal, não foi uma audiência de amigos, mas de pessoas entusiastas da ciência, pessoas que vieram aqui para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Nós Somos a Ciência. Então, dá um like, compartilha. Sabine, vou continuar pedindo, o Procópio vai entrar em contato, o Rafa Bento também, pode fafar, né, a partir de hoje. Queria terminar com uma frase que o Dulcídio deixou aqui para a gente, que eu acho muito legal, que eu acho que tem muito a ver com o movimento Nós Somos a Ciência, que é um dos inspiradores, um dos nossos mentores, que é o Carl Sagan. Então, nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a produção ao meio ambiente, e até mesmo a importância da instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais, a gente vai. Não tem jeito, né? Obrigado de coração, espero que vocês tenham aproveitado, e obrigado pelo tempo de vocês dois, que foi impecável para a nossa audiência, tá bom? Valeu, gente. Muito bom, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Gente. Até mais.